Harihi Om. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shri Jagan Mataram Devim Sthitadi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Então, boa noite a todos. Estamos na nossa segunda aula do curso online grátis, que tem como esse objetivo fazer uma introdução à Vedanta e passar por todos os tópicos básicos que regem a tradição védica. Então, é uma base comum para quem estuda yoga, as asanas, ayurveda, astrologia, o próprio Vedanta, mantras e tudo mais. Tudo isso usa a mesma base, né? Porque vem dos Vedas. E por isso o assunto da aula de hoje são os Vedas. Para a gente entender o que é a tradição védica, a gente tem que entender o que são os Vedas. Então, é dito que quando a gente circula no mundo, né, a gente nasce, circula por dentro do mundo, todo o conhecimento que chega até nós eles foram necessariamente obtidos através dos nossos sentidos. Pensa sobre isso. Eu sozinho estou vendo, estou escutando, estou andando, estou sentindo, estou experimentando. E a partir desses 5 sentidos eu estou construindo ideias e conceitos a respeito das pessoas, do mundo e tudo mais. Então eu vejo as árvores, eu vejo os pássaros, eu vejo as pessoas, eu vejo minha família, eu vejo as situações, eu vejo um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a partir disso eu construo a minha noção de mundo. Você constrói a sua. Você então, todo ser humano, todos os animais está tendo o mesmo tipo de experiência. Uma experiência baseada na relação sujeito-objeto. Entretanto, quando você conta para mim como é que é a Índia, né? E que eu imagino o Rio Ganges, e que a água fria passa nos meus pés, e que ela é muito fria, né? E que realmente é difícil de aguentar, até para você entrar dentro d'água e tudo mais, é muito frio, né? Como que o que está acontecendo dentro da sua mente? Você está recebendo uma informação que não vem através dos seus 5 sentidos, diretamente, né? Está recebendo pelos ouvidos, mas não vem diretamente através dos 5 sentidos, vem através de uma outra pessoa. Uma outra pessoa é capaz de transmitir, através das palavras, uma informação para você a respeito de um assunto que você não teria como, diretamente, ter acesso a ele. Então, existe, como ser humano, 2 vias agora. Eu tenho a via 5 sentidos e minhas experiências, e o que eu escuto de um outro ser humano. Mas a pergunta é, da onde esse ser humano tira o que ele conta para mim? Ou ele tira de um outro ser humano, ou ele viu, né? Só que se só tivessem 3 seres humanos, pensa bem, o primeiro ia falar para o segundo ia falar para o terceiro e acabou, né? Como a nossa rede de humanidade é muito grande, quando a gente diz que alguma coisa chegou até a gente, fica uma coisa meio mística no ar, né? De tipo, da onde que essa coisa veio? Porque pode ter vindo de qualquer lugar. Da onde surgiu? Né? Então, necessariamente, tudo aquilo que eu sei surgiu dos meus 5 órgãos dos sentidos. E o que foi dito para mim tem que ter, de alguma maneira, vindo através dos sentidos dessas pessoas que contaram para elas. Não. Vindo através das pessoas que contaram para mim. Agora sim. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Trocando informação sobre o mundo. Cada um com a sua máquina fotográfica, tira a foto e coloca no Facebook. Então, ou eu vou ver aquilo que saiu da minha máquina, ou que saiu da máquina dos outros. Muito simples. E com essa mesma abordagem, a gente quer entrar dentro da tradição dos Vedas e do Yoga. E vai perguntar assim, mas então, como que Yoga começou?
Quem foi a primeira pessoa que inventou a primeira postura? Né? E essa é uma questão muito interessante, porque, ao contrário do que se pensa, o yoga, a tradição védica, ela não tem a mesma origem que os outros conhecimentos todos disponíveis no mundo. Mas como que pode não ter a mesma origem? A pergunta não é como que se pode, a pergunta é o que se ensina. Veja bem, se você está discutindo um assunto como, por exemplo, como fazer pizza, você dizer para mim que, olha, veio aqui, desceu um anjo aqui na minha frente e falou para misturar a farinha com a água e sal e que você amassa assim e sai a pizza, olha, eu posso até acreditar, mas primeiro eu não preciso acreditar e segundo é ridículo. Né? Tipo, para que eu vou dizer isso? O que isso tem para me agregar? Essa informação de que veio do além. Você entende? É como se eu tivesse olhando para um determinado conhecimento, como esses de como fazer pizza, né? E falando assim, bom, esse conhecimento surgiu da mente dessa pessoa. E ela fala, não surgiu da minha mente. Surgiu porque alguém falou para mim. E alguém que não está aqui, que não pertence a esse mundo. É complicado, né? Porque, tipo, o que isso tem? Parece que você está falando uma coisa que não tem nem sentido. Sabe, você vai falar que um anjo desceu aqui e me ensinou a fazer pizza? Não tem conexão. Você se sente até mal de ouvir essa história, né? Agora, se você disser assim, por exemplo, vamos pensar no oposto, ok? Beber leite com manga faz você, sei lá, desenvolver câncer no final da sua vida. Quem me contou isso? Foi um médico. Esse é o oposto, né? É uma frase concreta, dito por um ser especial. O outro é uma frase especial. Por que é uma frase especial? Porque como que você vai fazer essa experiência? Viver com uma pessoa a vida inteira, com ela comendo leite com manga, para você poder dizer no final da vida dela que ela desenvolveu câncer por causa disso. Você não tem como provar isso. E aí você diz, o médico disse que leite com câncer dá isso. Leite com câncer. Leite com manga dá câncer. Leite com câncer dá manga. Você não tem como provar isso. Entende? Isso não é uma experiência possível. Então, vê só, existem dois tipos de conhecimento. Um conhecimento, como o conhecimento de pizza, que você pode submeter à experiência. Existem conhecimentos que você não pode submeter à experiência. Levantar os braços e fazer Surya Namaskar ativa o seu Muladhara Chakra. Nem o Muladhara Chakra você pode submeter à experiência, ainda mais dizer que o Surya Namaskar ativa o Muladhara Chakra. Tipo, essa é uma correlação que não é disponível para ninguém fazer a conta. Observa, se você cantar o mantra Om Namah Shivaya, você produz dentro da sua mente uma certa paz. Como é que você vai fazer essa experiência para medir? O máximo que você vai fazer é cantar o Namah Shivaya e ver se funciona para você. Mas não é algo que você pode submeter a uma experiência. Você não tem como submeter a experiência. Então, o que os Vedas são? Os Vedas se propõem a ser uma fonte de conhecimento para assuntos que as pessoas não podem submeter à experiência. Olha que interessante. Então, você tem como dizer assim, vamos supor, a pessoa quer ter um filho. Então existe um ritual para ter filho, onde a pessoa faz isso, faz aquilo, dá 2 voltas numa figueira da Índia, pede, o filho amarra uma cordinha, vamos imaginar, só estou dando um exemplo. E ela então tem o seu filho, é um ritual para ter filhos. Né? Você tem como provar que esse ritual é a causa do filho? Não, você pode dizer que essa pessoa tinha problema para engravidar a vida inteira, que ela fez o ritual e que depois desse ritual ela conseguiu engravidar. Se ela engravidasse, por exemplo, sem sexo, tudo bem. Aí a gente ia falar, podemos? Olha, porque não, aconteceu. Não, mas nem isso, sabe? Por que então funcionou esse ritual? Como que você pode provar? Você não pode provar. Você não pode provar. Então, existem assuntos dentro da nossa história, em termos de humanidade, que ninguém consegue tocar com as experiências, que ninguém pode comprovar com a ciência.
E todos esses assuntos são assunto dos Vedas. Então, todas essas coisas que a gente já ouviu falar de rituais, mantras, posturas de yoga, médicos, medicina ayurvédica, dentro do corpo de todo mundo tem Sattva, Rajas e Tamas. Vata, Pitta, Kapha. Vocês já devem ter ouvido esses termos, né? Prova. Você nunca vai provar, não está disponível um termômetro, você não tem como medir Vata, Pitta, Kapha. É um termo abstrato. E o que significa Vata está definido nos Vedas. O que significa Pitta está definido nos Vedas. Kapha também. Então, com aquele modelo que eles definiram, eles propõem um sistema de medicina. Então, olha que interessante. O estudo dos Vedas, seja Ayurveda, seja Yoga, seja Vedanta, seja tudo isso, dá acesso às pessoas para um assunto que elas não têm condições de chegar sozinhas. Quando o assunto é Ayurveda, por exemplo, né, apesar de você não ter condição de chegar sozinho, alguma experiência você pode ter, né? Porque você diz assim, olha, esse remédio aqui é para dor de garganta. Como que esse remédio cura a sua dor de garganta? Ninguém vai conseguir provar. Por exemplo, tem um remédio, né, um ato para curar dor de garganta, que é pegar uma folha bem grande, parece uma... Sabe aquela folha que tem assim 5 pontas? Grande? Tipo uma folha de mamoeiro, sabe? Que tem 5 pontas assim bem grande. Você coloca embaixo do seu chapéu e fecha quando você está sem voz. E diz que a voz volta. Agora prova, você nunca vai provar. Agora, se você estiver sem voz e você estiver com a folha, você põe. Né? Então, o ser humano ele tem uma abertura dentro dele para ouvir coisas que estão além da compreensão lógica, mas que de alguma maneira pode estar a seu alcance. E isso não é da cultura indiana, isso é de todas as culturas. A gente também tem dentro da nossa cultura brasileira várias coisas que a gente faz que não tem explicação. A pessoa coloca a pipoca para o santo, né, do lado de fora da janela. Outra pessoa acende uma vela. Né, a outra pessoa, antes de botar o bolo dentro do forno, dá 3 batidinhas embaixo. Né? Então, existe em toda a cultura um conjunto de ações, de comportamentos, de entendimentos sobre si, que não tem uma explicação fundamental. Uma explicação fundamentada em experiências e tudo isso. Os Vedas só são um repositório imenso de informação que não tem como ninguém provar. E por que as pessoas usam quando você não tem como provar? Porque é sempre o último recurso. Não é que a pessoa vai procurar Vedanta porque ela provou pela experiência e etc. que Vedanta vai me fazer encontrar essa pessoa simples, feliz e em paz. Não, não é isso. A ação é completamente diferente. É assim, eu já tentei de tudo. Eu já rodei minha vida. Eu conquistei tudo que eu podia conquistar. Ou não. Tipo, a vida está passando e eu não estou encontrando uma solução. Aquilo que a sociedade propõe para mim não faz sentido. E alguém está dizendo para mim alguma coisa que tem coerência. Por que eu não vou lá escutar? Existe uma troca de confiança. Né? É como se você depositasse um pouco de confiança para escutar algo que está além do seu âmbito normal de conhecimento. E se isso faz sentido para você, a sua confiança cresce e você estuda mais. Então, todos os assuntos dentro dos Vedas funcionam com base nessa troca. Por que as pessoas estudam Ayurveda? Muitas vezes são médicos ou terapeutas que não conseguem ver resposta para algumas coisas na sua vida. E eles olham lá, por exemplo, uma explicação de composição de humores dentro do corpo que faz muito sentido para entender a fisiologia. E não só isso, funciona, as pessoas ficam curadas de diversas doenças que não ficam curadas de outra forma. Então por que não? Por que eu não vou estudar isso? Eu vou estudar, vou me aprofundar cada vez mais. Por que eu vou fazer yoga? Qual que é a diferença de levantar o braço numa aula de yoga e levantar o braço numa musculação? Os dois levantam o braço. Se você olhar pragmaticamente, é a mesma coisa. Exercício físico. Eu levanto o braço, abaixo, agacho, faço uma flexão, estico, dobro, entende? Eu posso fazer isso numa aula de alongamento. Por que eu vou fazer isso dentro de uma aula de yoga? Porque existe por detrás da execução dessa ginástica de dentro do yoga uma crença, porque ninguém tem como provar. Existe uma crença
de que aquelas atividades geram um outro tipo de benefício para a mente e para o corpo, que traz tranquilidade, que traz equilíbrio, e que algumas coisas podem até ser medidas, como, por exemplo, o balanço hormonal do corpo. Uma pessoa faz uma boa prática de yoga, e se ela sai de lá e vai no médico fazer um exame, ela vai ver que os níveis físicos delas melhoram. Você tem como provar que isso foi pela prática de yoga? Você não tem como provar. A única coisa que você pode dizer é: eu estou fazendo, está me fazendo bem, e os meus índices estão melhorando. Vedas, Ved, significa conhecimento. Então a ideia é, os Vedas são um conhecimento dado à humanidade que ajuda a humanidade dentro de esferas onde ela não tem acesso sozinha. E, portanto, se ele é dado para a humanidade, eu não posso dizer que nenhum dos seres humanos inventou os Vedas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, de onde vêm os Vedas? Uma vez perguntaram para o Swami, de onde vêm os Vedas? Aí ele falou assim, de onde vem a humanidade? Quem é o primeiro pai? Seja lá quem for o primeiro pai, esse cara recebeu os Vedas. Mas por que você tem certeza que ele recebeu os Vedas? Eu não tenho certeza que ele recebeu os Vedas. O que eu tenho certeza é que o que os Vedas estão dizendo, nenhuma pessoa pode descobrir sozinha. Porque a informação não está disponível para a experiência, você não pode testar. E eu aprendi do meu mestre, que aprendeu do mestre dele, que aprendeu do mestre dele, que aprendeu do mestre dele, e que, se você for olhar na história da humanidade, os textos mais antigos encontrados, Rig Veda e etc., são fragmentos dos Vedas que eram cantados já há 4.000, 7.000 anos atrás. E que dentro desses textos, ninguém diz, eu criei os Vedas e agora estou passando. Não, todo mundo diz, eu aprendi do meu professor, né? Então é dito que toda vez que a humanidade aparece, né, seja lá a forma que isso for, os Vedas aparecem juntos, seja lá da forma que for necessário para que eles apareçam, né? Então, da mesma maneira que a humanidade, a aparição do ser humano, é um mistério para um ser humano vivendo aqui, a aparição dos Vedas dentro da humanidade vai ter a mesma categoria. Ninguém nunca vai poder dizer como que os Vedas surgiram, né? Alguns mestres dizem, né, que quando surge, quando esse conhecimento surge dentro de uma localidade, o professor aparece, como que dentro de uma meditação, né, para um sábio, para uma pessoa que tem uma certa disposição mental. E a única coisa que eles garantem é que aparece da mesma forma que ele aparece para você nesse momento. Vai ter que aparecer um professor na frente dele, seja dentro da sua meditação, seja no seu sonho, seja no que você quiser acreditar, que vai contar para ele da mesma maneira que você está escutando agora, né? E assim, esse conhecimento vai sendo passado de milhares e milhares de anos, né? Então, quando a gente fala Vedas, a gente está se referindo a toda uma cultura que tem, assim, milhares e milhares de ramos. A gente vai ter, eu pessoalmente acredito que, se eu não posso dizer todas, mas boa parte das religiões que a gente tem hoje vem dessa mesma base dos Vedas. Pela própria característica comum dentro dos rituais, dentro das falas, né? Se você for olhar, até Om é parecido com Amém, né? A gente tem um padre, o Padre Haroldo, né, que na conferência de yoga ele colocou dessa forma, né? Ele começa a missa dele falando Om. Ele não começa com Amém, ele começa com Om, né? E todos os estudiosos, né, assim, todos, né, vários estudiosos religiosos que eu conheci e que têm uma base, né, não são simplesmente pessoas que eu resolvi estudar o budismo. Não, são pessoas que viveram o budismo desde a infância, né? Muitos deles já me disseram e falam dessa forma, que os Vedas e o que eles falam é a mesma coisa. Quando você olha os Vedas fora da perspectiva religiosa, porque Vedas não é uma religião. Vedas é só um conjunto de informação. E não faz sentido nenhum eu dizer, por exemplo, assim, se você reza para Ganesha, você consegue um filho, mas se você reza para Nossa Senhora, não. Esse tipo de diálogo não pertence aos Vedas. Os Vedas não são nem religiosos, nem temporais. Se ele disser assim, manga com leite faz mal,
Manga com leite vai fazer mal em qualquer época da humanidade. Então, na hora que eles propõem uma oração, ou ele propõe alguma coisa, essa proposta não tem caráter religioso. Ele não tem esse aspecto de que você deve chamar Deus de uma determinada forma ou Deus de uma outra. E por isso, yoga não é uma religião. Por isso, Vedanta não é uma religião. Por isso, Ayurveda não é uma religião. Muito pelo contrário. Né? Ele só está ali como uma proposta de oferecer um conhecimento que pode ajudar na vida das pessoas, se elas estiverem abertas para isso. Né? Uma vez, quando eu estava gravando o Globo Repórter lá na Índia, o diretor foi no hospital ayurvédico, né? E ele estava conversando com o diretor do hospital e eu estava lá presente ajudando também nos trâmites todos, nas traduções, né? E ele perguntou assim pro diretor, né? Foram várias perguntas interessantes. O primeiro é assim, eu não entendo como que a Ayurveda pode ajudar a vida de uma pessoa que diferente da medicina ocidental. O que ela tem para oferecer de diferente? Aí o diretor falou, olha, aqui na nossa perspectiva da tradição védica, não é nem do Ayurveda, a gente trata a pessoa com tudo que a gente tem disponível para ela. A gente não se atém a substâncias e ao diagnóstico. Então, por exemplo, tem pessoas que vêm para cá com um problema nas costas que, na verdade, tem um problema emocional. Então, quando a gente percebe isso, a gente direciona ela para um trabalho que não é um trabalho físico, é um trabalho mental. Quando a pessoa tem um problema físico, a gente muitas vezes faz um tratamento à base de óleos, assim, assado. Quando a pessoa tem um problema espiritual, a gente vai ter que lidar com a mesma situação. Aí a repórter ficou indignada. Ela falou assim, o senhor pode dar um exemplo de uma pessoa com problema espiritual? Olha que interessante. Aí o médico falou, posso, essa semana mesmo tinha aqui um garoto que era paralítico do pescoço para baixo. E ele não se mexia já desde os 5 anos de idade. Né? E eles vieram aqui de novo tentar fazer um tratamento, já faz 3, 4 anos. E nisso, quando a gente fez todos os exames nele, a gente viu que fisiologicamente ele não tinha razão para não estar com o seu movimento. Então a gente falou, o problema dele deve ser espiritual. Só que eu aqui trato esse problema. Então o que eu fiz? Eu chamei um especialista nisso, um ritualista, que para a gente poderia ser igual uma pessoa que lê búzios, por exemplo, né? Que foi lá no local, mas está dentro de uma tradição, não é uma coisa aberta, né? Tipo, você faz o que quer, joga os búzios e diz o que você vê. Não, tem até tá escrito nos Vedas o que representa cada coisa, e ele joga os búzios e vê que quando o menino tinha exatamente uns 4 anos de idade, ele teve um problema com água. E que esse problema com água era responsável pela paralisia que ele tinha. E ninguém aceitava isso, etc. E aí eles fizeram um teste com um outro médico, né? E esse outro médico falou a mesma coisa, esse cara tem um problema com água. Né? E aí a mãe, pensando, lembrou que o filho, quando tinha 4 anos e ainda andava, etc., tudo mais, ele caiu numa piscina, sem querer, né? E que nada tinha acontecido depois. Aí, quando ela lembrou disso, e eles falaram para os médicos, não, ela caiu numa piscina, aí eles continuaram a história. E viram que, na verdade, eles falaram, o momento que ele caiu na piscina, teve alguma fragilização do ponto de vista kármico que eu e você não temos condições de entender. E que um espírito grudou nele. Olha isso. Entende? E que, portanto, depois que teve a interferência desse espírito, ele não conseguia mais, ele estava paralítico. Então, a gente, sabendo disso, a gente encaminhou ele para um ritualista, etc., tântrico, que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, do ponto de vista físico, mas está dentro da mesma tradição, e o menino fez um ritual e ele está andando. Aí a repórter ficou boca aberta, assim, pô, agora o que eu vou falar? Como é que eu vou argumentar? Porque o que acontece é assim, os Vedas não se propõem a ser uma solução mágica para nada, nem que você acredite em nada. Agora, se você tem um filho com paralisia e o cara fala que tem um espírito que vai fazer um ritual e vai tirar, você vai deixar de fazer? Claro que não. Né? Então o médico depois ele fala assim,
Aqui dentro desse consultório, o nosso compromisso é fazer o paciente sair bem. A gente não está interessado na religião que ele é, da onde ele vem, qual é o ritual, o remédio, ou seja lá o que for. A gente está interessado na saúde dele e o que é melhor para ele. Então, nosso approach dentro do Ayurveda, a nossa abordagem, não é uma abordagem religiosa, seja lá o que for, você é muçulmano, você isso, não. Muito pelo contrário, o que eu puder fazer para ajudar, o que tiver nos nossos meios, a gente vai fazer. Né? Então isso é Ayurveda. Né? Isso é um assunto dentro dos Vedas. E a gente tem então o Tantra, por exemplo, que eu citei. Tantra nada mais significa do que Tarayati iti Tantraha, aquilo que ajuda você a cruzar um obstáculo kármico que você não está vendo. Ou seja, todas as regras ritualísticas de como você faz um ritual está dentro do Tantra. Então seria mais ou menos o que aqui no Brasil a gente falaria as nossas macumbas, mandingas e tudo mais. Dentro da tradição védica chama Tantra. Então é um lado. Né? Aí você tem mantras. Então o que são os mantras? Não adianta você saber qual é a mandinga, qual é o problema, sei lá. Não adianta. Você tem que saber cantar o mantra. E o mantra não é cantado pelo tântrico ou pelo mestre Ayurveda. O mestre Ayurveda descobre que a pessoa tem um problema de excesso de vata na cabeça. E para isso não existe um óleo específico, só um mantra para ser cantado. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter que ir atrás do mestre que tem um determinado mantra para receber o mantra para ser curada. Então é uma tradição que está toda operando em conjunto. Cada um tem uma função dentro dessa história. Se for ver um casamento tradicional, lógico, dentro da cultura védica, você vai ter tudo ali. Você vai ter o pujari, a pessoa que faz o ritual. Você vai ter o astrólogo dizendo qual dia deve ser feito o ritual, que não é o pujari que sabe, é o astrólogo que sabe o melhor dia para que o casamento dê certo. Você vai ter, de repente, um tântrico fazendo algum tipo de ritual para desbloquear os problemas kármicos que aquele casamento vai ter, porque isso acontece muito, tipo, duas pessoas querem casar. Aí elas vão no astrólogo e falam, olha, a gente quer casar. Aí o astrólogo fala, não, o seu Marte está num lugar, a lua dela está em outro, se fizer vai dar um choque. Não pode. Inclusive tem uma coisa chamada... como é que é o nome? É alguma coisa de Marte, tipo o defeito de Marte, alguma coisa assim. Que se a mulher casar com o cara morre. Olha isso. É uma coisa que eles veem no mapa, né? Então, quando eles veem que karmicamente o casamento poderia gerar a morte de um dos dois, então o tântrico vai antes e casa eles com a árvore. Tipo, ele pega a mulher, casa a mulher com a árvore. Aí depois de terminado o casamento ele faz outro, porque aí não foi o primeiro casamento, aí karmicamente passa. É uma loucura. Se você olhar dentro dos Vedas é uma loucura, né? Mas é assim que é, né? E as pessoas vivem isso. Algumas acreditam, outras não acreditam. E ninguém está pedindo para outra acreditar também, não é nada disso. Mas, depois que você chega na Índia, como eu, bate na porta de um swami e o cara conta toda a sua vida, a gente dá um certo voto de confiança para acreditar no que ele diz que vem para o futuro, entende? Os Vedas todos se baseiam nessa confiança. Você escuta algo que faz sentido, você dá um pouco mais de confiança. E assim, você vai caminhando. De todos esses assuntos que tem dentro dos Vedas, um assunto é muito especial, que é Vedanta. E o que Vedanta tem de especial? Né? Porque de todos esses assuntos, Vedanta é o único assunto que não está submetido à crença. Por quê? Porque nesse assunto, nesse tema, o assunto é o sujeito, não são os objetos. Então, eu dizer que leite com manga dá câncer, eu não estou falando que é isso, eu só estou dando um exemplo, né? Dá câncer, ok, né? Tipo, ou você acredita ou você não acredita. Agora, eu dizer para você que a causa do seu sofrimento é uma identificação com esse corpo, é um assunto que realmente eu nunca parei para pensar. É um assunto realmente que não está no âmbito das pessoas. Ninguém vai ficar falando sobre isso, porque quem que pode dizer alguma coisa além desse corpo e dessa mente como algo existente? Ninguém pode dizer nada. Todo mundo vai dizer, eu sou esse corpo, essa mente, você é esse corpo, essa mente. E assim a gente vai estabelecendo a nossa identidade. Mas e se isso não for verdade?
E se por acaso, nesse momento presente, você estivesse dentro do seu próprio sonho, e que a verdade sobre esse corpo e essa mente seja que esse corpo e essa mente são você, mas você não é esse corpo e essa mente. E aí? Se isso for verdade, muda tudo. Se isso for verdade, existe uma abertura para um entendimento que afeta a minha felicidade diretamente, afeta o meu bem-estar, afeta a minha noção de eu, afeta tudo. Então, esse é um conhecimento que, apesar de eu não conseguir descobri-lo sozinho, ele não é distante de mim, ele é totalmente verificável. Eu estudo, e se me faz bem e eu me sinto bem, então o ensinamento está gerando frutos, e eu continuo. É diferente de você falar sobre um assunto que não está ali presente na sua frente naquele momento, né? É um assunto que está disponível à prova a cada dia, né? Quando a gente diz assim para uma pessoa, se você quer que as outras pessoas te entendam e você se sinta amada, é extremamente importante que você exponha à pessoa aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente sente. Esse conhecimento é extremamente valioso e eu não preciso, por mais que ninguém consiga sair dessa armadilha sozinho, né? A gente só sai quando a gente tem esse estímulo externo. Na hora que alguém diz isso pra gente, soa dentro da nossa mente como uma verdade. Porque, como eu não estou falando de um assunto externo, toda vez que falam sobre mim, eu sou um instrumento para dizer que isso é verdadeiro. Eu não sou capaz de resolver o problema sozinho, mas eu consigo reconhecer a solução. Então, Vedanta é um tema que, apesar de eu não ter como resolvê-lo sozinho na minha cabeça e ver tudo que o professor tem para dizer e me resolver e me liberar, o autoconhecimento, né, não é um conhecimento automático que eu faço sozinho e por isso ele chama auto, né? Não, sabe? O autoconhecimento é um conhecimento sobre a minha natureza. E tudo que eu conheço necessariamente é diferente de mim. Tudo que eu tenho para conhecer nesse mundo necessariamente é diferente de mim. E eu quero conhecer quem sou eu. Eu não tenho meios para isso. Então, Vedanta se propõe a ser um meio para eu conhecer aquilo que eu realmente sou. E como está falando sobre mim, não tem como ninguém me enganar. Né? Se eu estivesse falando sobre leite com manga, vai ser sempre uma crença. Agora, para eu dizer que você se sente melhor expondo para as pessoas aquilo que você sente e pensa sobre um assunto, do que se você esconder isso para si, isso é totalmente verificável. No mesmo instante que eu escuto, eu vou dizer assim, pô, esse cara tem razão. Né? Não, é óbvio, é muito melhor eu viver uma vida baseada numa honestidade interna do que viver a minha vida com uma máscara. É lógico, é óbvio. Ah, mas por que eu não resolvi isso antes? Exatamente esse ponto. Eu pergunto, por que você não resolveu isso antes? Eu não sei. Eu falo, agora eu estou te explicando por quê. Por causa da ignorância. Existe uma ignorância dentro da mente que, enquanto ela está ali presente, a mente não se desfaz dessa prisão interna dela. No momento que alguém de fora chega e toca e aponta para ela, ela explode que nem uma bola de sabão. Mas enquanto ela está dentro da nossa mente, a gente não tem nem explicação. Mas a gente continua agindo e vivendo daquela maneira que a gente não gostaria de viver. Então, Vedanta é esse agente externo que entra dentro da mente e puff, explode aquele conceito que está ali dentro. Motivo pelo qual muitas pessoas, quando escutam Vedanta, ficam falando, isso eu já sabia. Isso eu já sabia. Isso também, não, eu sempre pensei assim. Nunca ninguém tinha me falado dessa forma, mas eu sempre pensei assim. Eu sempre não sei, porque essa é a nossa experiência. A gente não está falando de uma coisa distante, a gente está falando de uma coisa muito simples e muito clara. Então, se eu tiver a disposição de ouvir e me colocar diante desse meio de conhecimento, o meio de conhecimento vai indo assunto por assunto, ele vai explodindo as bolhas de sabão dentro da minha mente. E eu sou o termômetro para dizer se isso faz sentido ou não. Então não é um assunto que eu tenho que acreditar ou que eu não posso questionar, ou não, muito pelo contrário. É um assunto que a gente tem que questionar até o fim, até que o entendimento dele esteja completo, né? Então, espero que com isso eu tenha dado uma visão geral, né, para todos vocês do que são os Vedas em termos de tradição e do que Vedanta representa dentro dos Vedas. É quase que um outro tópico,
né? É quase que um outro tópico, porque a Ayurveda está preocupado com a sua saúde, o astrólogo está preocupado com o seu mapa astral, o tântrico está preocupado com o seu karma. Cada um tem um alvo. E Vedanta está em que alvo? O Vedanta está preocupado em mostrar para você a pessoa feliz que você já é. E que por não ser um assunto disponível para a mente resolver sozinho, esse assunto está contido dentro dos Vedas. E graças a Deus eu não tenho que acreditar. Porque senão ia ser mais um tema, né, para eu falar assim, que nem... Imagina, né, um professor de matemática fala 2 mais 2 é 4, aí a pessoa fala, olha, professor, eu não entendi, mas eu acredito em você. Né? Não é possível, não tem graça. Né? Conhecimento, para ter graça, eu tenho que entender até o fim. Né? E o autoconhecimento não pode ser diferente disso. Não pode ser simplesmente um conjunto de técnicas, um conjunto de visualizações, e que aí eu chego à conclusão que eu sou o quê? Aí imagina, eu crio uma filosofia. Não, eu sou uma energia que estava pairando numa outra dimensão e que por algum motivo que eu não sei qual, eu desci a Terra. E agora o meu objetivo é ascender de volta. Não, isso não é Vedanta. Né? E isso tudo é uma estrutura de crenças. Ninguém nunca viu essa energia. Se a energia desceu uma vez, por que ela não vai descer de novo depois que eu subir? Depois da morte, a gente escuta isso. Depois da morte você só vai evoluir. Por quê? Não, porque eu faço boas ações e evoluo. Se você faz boas ações e você evolui, se você fizer más ações, você evolui. Né? Causa e efeito. Se uma coisa ajuda, o oposto prejudica. Então, todos esses conceitos que a gente escuta dentro da espiritualidade, eles são trabalhados e estudados dentro de Vedanta para mostrar aquilo que você é, que não está submetido a nenhum tipo de crença. É só presente, no momento presente, o que você é agora, quando você está escutando essa palestra, quando você está estudando, quando você está vivendo dentro de casa. Né? E esse é um conhecimento que sempre vai ser um mistério para a humanidade. E que uma parte dela, tendo acesso através de Vedanta, ou Vedanta com qualquer outro nome, porque não precisa ter um nome hindu nem nada, qualquer um que esteja passando esse conhecimento para frente vai ter o mesmo nome de Vedanta, e quando essa pessoa tem acesso então a esse conhecimento e tem a mente preparada para isso, os Vedas só né, explodem essa bola de sabão de ignorância que a gente tem dentro da mente. Né? Então, enfim, então esse é o nosso primeiro tema. A gente vai fazer uma pausa aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode botar para a gente no chat. E também aqui pelo Hangout. Vocês podem entrar no link do Hangout que tem aí embaixo. Tem umas pessoas que já estão online, né? E quem mais quiser também pode ir entrando e se revezando. Tá? Om Shanti Shanti Shanti.